Então, bom dia a todos. É uma alegria estar iniciando esse projeto do Seminário de Teses em Ciências Criminais. É um projeto que estou bem animado com ele, coordenando junto com o professor Dr. Bruno Buonicore, da Universidade Católica de Brasília, juntamente com vários professores de várias universidades, de vários PPGs. A ideia é que a gente debata uma tese de doutorado por mês. A gente já divulgou a organização e o cronograma das teses que serão debatidas nesse ano, e a ideia é continuar para o ano que vem com outras teses, cada uma por mês. A gente formulou um formulário básico, né, um resumo da tese que está disponível no site, quem quiser pode entrar e conseguir esses documentos para a gente ir sempre incentivando o debate. Cada autor de tese, autor ou autora, formula 5 enunciados, que são as conclusões da tese, e esses enunciados são colocados em debate entre todo mundo, entre as pessoas, entre os membros permanentes e quem mais possa participar. Então, basicamente, eu vou fazer uma fala de 15 minutinhos só para introduzir o tema e para falar sobre os enunciados. Depois, passo a palavra para a Manuela Abate, que é professora da Federal de Pernambuco, e para o Rafael Fecuri, que é professor lá em Belém do Pará, no PPG também da universidade. Peço para vocês debaterem, para vocês iniciarem os debates, e depois para outros colegas. 4 colegas já manifestaram interesse de falar. Passo primeiro a palavra a eles, e depois para quem quiser ir debatendo e pensando sobre as teses. O objetivo é chegar em consensos e buscar ideias sobre esses temas, que são temas de pesquisas de ponta feitos recentemente. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente para eu iniciar minha fala inicial. Apareceu para todo mundo? Tudo certo? Sim? Beleza. Então, basicamente, meu nome é Vinícius Vasconcelos, eu sou professor no IDP e na Universidade Estadual de Goiás, o IDP aqui de Brasília, no mestrado e doutorado em Direito Constitucional aqui do IDP. Eu fiz a minha tese de doutorado na USP, defendi ela em 2017, sob a orientação do professor Gustavo Badaró, e fiz um período de pesquisa na Espanha, de sanduíche, na Universidade Complutense de Madrid. O título da minha tese é Direito ao Recurso no Processo Penal, Fundamentos, Conteúdo e Procedimento. Basicamente, estruturei a tese para responder 3 problemas. Primeiro, definir o conteúdo desse direito ao recurso. Esse é um ponto interessante porque o direito ao recurso está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que são diplomas internacionais de direitos humanos introduzidos aqui no Brasil. Então, está previsto lá no artigo 14.5 do Pacto Internacional, no artigo 8.2h da Convenção Americana de Direitos Humanos. Basicamente, aqui no Brasil já existiam alguns estudos sobre duplo grau de jurisdição, sobre limitações em relação ao recurso da acusação. O Rafael, que vai ser debatedor hoje, ele fez a tese também sobre um tema correlato, que foi o julgamento originário em tribunais superiores e o direito ao recurso nessa situação, mas não havia ainda uma tese que definisse concretamente o conteúdo desse direito ao recurso. Então, basicamente, eu estabeleci 3 problemas para serem respondidos nessa tese. O que é o direito ao recurso? Basicamente, para definir o seu conteúdo essencial, seus elementos básicos. O porquê que esse direito ao recurso deve existir, ou se ele deve existir, a gente pode questionar, inclusive, se ele deve existir ou não. E depois, especialmente a partir da definição do que ele é e das suas categorias básicas, isso tem um impacto grande com relação ao procedimento de julgamento em segundo grau. A partir do momento em que a gente define o direito ao recurso como um recurso que permita um reexame amplo da decisão, inclusive sobre matéria fática probatória, a gente vai ter que estabelecer um procedimento de julgamento em segundo grau que possibilite, de um modo mais ou menos efetivo, essa revisão sobre o juízo fático. Então, na segunda parte da tese, eu tentei estabelecer alguns critérios sobre a estrutura dinâmica desse direito ao recurso e tentei propor um juízo recursal oral. Essa segunda parte da tese é um pouco mais revolucionária, talvez, é um passo meio grande para a gente talvez pensar até que ponto isso pode ser implementado ou não e com quais limitações. Mas tentei propor alguma coisa nesse sentido também.
Com relação ao porquê, talvez ele nem fosse tão necessário, tendo em vista que o direito ao recurso está previsto nessa normativa convencional, e nesse sentido é alguma coisa mais ou menos consagrada no âmbito internacional. Mas, de qualquer modo, achei importante traçar e responder esse fundamento, tendo em vista que existem tendências internacionais, vários países aqui na América Latina, quando têm introduzido novos códigos de processo penal, esses países eles têm ampliado a oralidade no juízo de primeiro grau e, com isso, consequentemente, reduzido as possibilidades de controle no âmbito recursal. E existe mais ou menos essa ideia: quanto mais oralidade no primeiro grau, menos controle no segundo grau. E eu tentei, então, estabelecer algumas relações entre isso, para tentar ponderar os dois e para não restringir completamente nenhum nem outro. Então, basicamente, passando para o primeiro enunciado, que é o fundamento. Eu tentei pensar por que o direito ao recurso deve existir. E, para isso, eu propus o primeiro enunciado, que foi: o direito ao recurso sobre a condenação é elemento essencial à dogmática processual penal, pois assegura mecanismo de limitação do poder punitivo ao permitir um controle sobre os fundamentos consolidados na sentença, tendo em vista todo o material produzido no juízo de primeiro grau, ou seja, há uma vantagem cognitiva em profundidade no reexame de fato e de direito em um momento posterior, na delimitação progressiva da pretensão acusatória, com a possibilidade de um exercício mais focado e concreto da defesa. Tentei, no fundamento, explicar por que deve existir um recurso sobre a condenação, a partir de uma visão de que o procedimento ele é um caminho onde o juízo oral, o primeiro grau, tem que ser o centro. Eu tentei estabelecer uma ideia de que o juízo recursal ele é fundamental para revisar e para controlar esse juízo oral de primeiro grau, tendo em vista que há uma delimitação progressiva das provas, dos argumentos e da acusação. Assim, o recurso sobre a condenação é uma possibilidade ampla de se questionar tudo isso que já foi consolidado no primeiro grau. E, nesse sentido, haveria uma vantagem. Eu até tenho discutido com o Bruno já há algum tempo se essa vantagem seria uma vantagem cognitiva, tendo em vista que ali se permitiria uma visão talvez mais em profundidade sobre os fatos já estabelecidos, ou se a palavra cognitiva não seria mais adequada, tendo em vista algumas limitações, porque o juízo recursal não vai poder aprofundar tanto ou ampliar tanto as provas quanto o juízo de primeiro grau. Mas, basicamente, tentei explicar por que esse recurso deve existir. Numa teoria de valoração racional das provas, acho que o dever de motivação e a possibilidade de um controle amplo sobre essa motivação é fundamental para limitar o poder e para tentar estabelecer critérios racionais da valoração daquela prova. Portanto, a partir disso, penso que o direito ao recurso é, sim, um elemento fundamental do processo penal e da dogmática processual penal, e, por isso, precisa, sim, ser estabelecido e ser delimitado de um modo concreto na prática. O segundo enunciado tem relação com o conteúdo, estabelecer efetivamente o que é o direito ao recurso, e aqui tem vários problemas relacionados, que a gente não vou poder aprofundar agora, mas basicamente seria o direito do imputado de submeter por sua iniciativa, sem exceções, a decisão condenatória à revisão por um órgão judicial diverso, preferencialmente superior, mas necessariamente distinto em relação ao que julgou antes, capaz de reexaminar de modo integral e eventualmente reformar a sentença antes do início de sua execução, visando ao controle de sua suficiência e legalidade para a superação da presunção de inocência por meio de revisão fática e jurídica potencialmente ampla do juízo de primeiro grau. Aqui alguns pontos são interessantes. Primeiro, é um direito do imputado, e depois a gente pode discutir um pouco, inclusive o Elmir formulou uma pergunta com relação a isso, se esse direito também se colocaria para a acusação e qual seria o fundamento do recurso da acusação, que eu acho que é um fundamento diferente em relação a esse recurso defensivo. A decisão condenatória, que é submetida aqui ao controle, e o Nestor também tinha formulado uma pergunta que depois ele pode fazer, se efetivamente esse direito ao recurso diz respeito somente a uma apelação em relação à condenação, ou se outros recursos também poderiam ser abarcados por eles. Acho que não. Acho que o direito ao recurso previsto nesses tratados internacionais é e é sobre a condenação. Outros recursos possíveis, como recurso especial, recurso extraordinário, têm fundamentos diferentes.
ou um recurso sobre uma prisão preventiva, um recurso sobre o recebimento da denúncia, tem fundamentos diferentes. Esse direito ao recurso que eu analisei na tese, que está previsto no 8.2H, é um recurso sobre a condenação, sobre a sentença condenatória. Mas, basicamente, a gente pode discutir um pouco isso depois. Alguns problemas na prática aqui no Brasil. Até aqui, a gente mais ou menos respeita esses fundamentos e esse conteúdo aqui no Brasil. Só que existem problemas, eu cito dois, por exemplo, julgamentos originários, que é um tema que o Rafael abordou na tese dele, e recursos em relação a esses julgamentos originários, por exemplo, quando uma pessoa é julgada direto pelo STF, não vai ter recurso, porque não tem recurso para cima. Será que isso viola o direito ao recurso? A Corte Interamericana tem precedentes no sentido de que, sim, é necessário respeitar o direito ao recurso também nesses casos. Ou outra situação, quando a pessoa é condenada num recurso da acusação. Ela foi absolvida em primeiro grau, o Ministério Público recorreu, e aí ela é condenada no segundo grau. A Corte Interamericana também tem precedentes no sentido de que essa condenação em segundo grau precisa também ser submetida a um recurso amplo. E isso aqui no Brasil a gente não respeita. Então, o enunciado 5 trata dessa questão. E aqui eu coloquei os precedentes fundamentais e tal. Com relação à proposta de impacto no juízo recursal, a partir do momento que a gente define que o recurso sobre a condenação precisa ser um recurso amplo, que possibilite uma cognição ampla em relação ao juízo de fato, de prova e de direito, a gente precisa estabelecer no segundo grau um procedimento que autorize uma visão efetiva dessas provas produzidas. Isso é um problema muito grande, porque o segundo grau ele não tem um contato direto com a prova. A prova não é produzida diante dos desembargadores. Portanto, no Brasil, em regra, esse juiz é basicamente escrito. Os desembargadores eles revisam o processo eletrônico, ou até, dependendo do estado, o processo físico, os autos, teoricamente, e analisam o que foi documentado dessas provas. Então, para tentar solucionar alguns problemas em relação ao recurso defensivo, na segunda parte da tese, na visão dinâmica, eu tentei propor um procedimento, um juízo recursal oral, com maior oralidade, maior contraditório, e especialmente utilizando de meios de gravação. Existem várias discussões sobre se a gente teria que refazer todas as provas no segundo grau. Acho que isso seria completamente inviável na prática, e isso esvaziaria a própria ideia de que o recurso é um controle e não um novo juízo integral. Portanto, eu propus que esse juízo de segundo grau deveria se estabelecer de um modo oral, focado a partir de impugnações específicas, e que, se fosse necessário reproduzir provas para ter um controle sobre o juízo fático, essa reprodução se daria por meio audiovisual das gravações feitas no primeiro grau. Certamente isso são algumas discussões, geram várias discussões interessantes, mas seria uma reforma grande do procedimento, e por isso eu tentei mais estabelecer linhas gerais, tentei dar o chute inicial, mas essa segunda parte da tese certamente demanda maiores reflexões e demanda maiores delimitações para que se estabeleça um procedimento que seja viável na prática. Mas, basicamente, a gente pode discutir isso depois um pouco mais no debate. Por fim, o último enunciado tem relação com as questões do recurso da acusação, tendo em vista que existe um fundamento distinto em relação ao recurso da defesa e ao recurso da acusação, eu tentei propor um limite para esse recurso da acusação. Acho que ele é fundamental, acho que ele precisa ser resguardado, acho que as convenções internacionais não vedam ele diretamente, embora existam teses aqui no Brasil sobre isso, como, por exemplo, citou a do Leonardo Costa de Paula, que foi defendido na UFPR recentemente, onde ele sustenta que deveria haver uma vedação aos recursos da acusação. Eu acho que uma vedação completa não, mas acho que devem haver restrições, e eu tentei propor nesse enunciado 4 uma regulamentação limitada desse recurso da acusação, inspirada especialmente na reforma que houve na Espanha agora em 2015. A Espanha foi condenada várias vezes condenada não, né? Condenada entre aspas, mas foi julgada várias vezes pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, e ela foi criticada por esse comitê por ter autorizado condenações em segundo grau sem um contato próximo com a prova. E por isso, em 2015, eles reformaram o procedimento
determinando que a possibilidade de reforma da absolvição por um recurso da acusação ele tem que ser limitado, só para casos de falta de racionalidade na motivação fática, erro manifesto no juízo inferencial, não consideração de provas ilícitas relevantes produzidas no processo ou infração de norma jurídica que manifestamente inviabilize a verificação judicial da pretensão acusatória. Parece que o fundamento aqui não é tanto o direito ao recurso, mas sim uma tutela judicial efetiva, talvez não sei, aqui no Brasil é muito criticado uma ideia de busca pela verdade, mas uma verificação dos fatos, de uma reconstrução dos fatos do modo mais efetivo possível. Então, basicamente, esse último enunciado tem relação com isso, não é o foco central da tese. Acho que o foco central da tese é mais o enunciado 2 e o 3, que é o que e como, e o porquê também, que é o 1. Os outros dois eles são mais colaterais, embora sejam relacionados de certo modo. Então, basicamente, essa apresentação inicial, até aqui, a gente pode agora abrir para o debate, e eu tentei expor de um modo rápido esses 5 enunciados. A ideia do seminário é tentar debater e buscar consensos entre a gente, entre os professores que estão aqui vinculados, como membros permanentes, tentando estabelecer esses enunciados do modo mais aceito entre nós possível, num sentido de estabelecer os debates que têm sido feitos em tese de doutorado e talvez estabelecer alguns estados, como é que está o estado da discussão sobre aquela matéria. Então, basicamente, só para finalizar, tudo isso foi está abordado no meu livro, que é a tese de doutorado, que é esse direito ao recurso no processo penal publicado pela RT, e no meu academia.edu tem vários artigos relacionados. Mas, basicamente, acho que era isso para essa apresentação inicial. Então, para começar o debate, a Manuela não está aparecendo aqui, não sei se ela está aqui, mas se não, passo a palavra para ela depois. Apareceu. Manu, tudo bem? Então, a gente colocou 2 debatedores, que é a Manuela Abate e o Rafael Fecuri, e vou começar por eles para a gente pensar juntos sobre o tema, e depois eu acho que eu volto para mim, respondo algumas coisas, e depois a gente encaminha para quem mais quiser se manifestar, e a gente pode manter uma ordem com relação a quem já mandou e-mail com perguntas, que foi primeiro o Nestor, depois o Elmir, a Beatriz e o Bruno. Se aparecerem por aqui também, depois a gente segue essa ordem das manifestações e depois abre para quem mais tiver interesse de falar alguma coisa. Então, passo a palavra primeiro para a Manu fazer os debates iniciais, depois para o Rafael, tá bom? Bom, obrigado, Vinícius. Eu desliguei a câmera para evitar ruídos, né, na conexão. Então, inicialmente, eu queria agradecer o convite e, na verdade, congratular você e Bruno por essa iniciativa. Eu acho que o seminário é um espaço muito importante para a gente poder trocar conhecimento, pesquisas, experiência entre nós, né? Eu acho que existe uma tendência muito grande na academia que a gente não se ler muito e acabar inventando roda a cada trabalho. Eu acho isso muito cansativo, porque eu penso que a melhor forma de pesquisar, de fato, é quando a gente consegue dialogar com outras pesquisas e está sempre partindo das perguntas que já foram feitas anteriormente. Eu acho que a sua pesquisa ela é muito nesse sentido, né? Muito embora você vá ali na primeira parte da sua tese se debruçar sobre os fundamentos teóricos do recurso e, de alguma forma, voltando a uma doutrina já sedimentada sobre isso, você tenta inovar em alguns aspectos, eu acho que você consegue fazer isso, mas, sobretudo, na sua segunda parte, e aí você ficou tímido aqui quando apresentou, é muito revolucionária, mas eu acho que essa é a graça da tese, é você conseguir quebrar barreiras e você conseguir ultrapassar limites já postos. As discussões sobre o direito ao recurso, o fundamento do recurso de defesa, o fundamento do recurso de acusação, a gente tem muita bibliografia, a gente tem aí uma vasta jurisprudência nos tribunais superiores e internacionais sobre isso, então a gente poderia fazer uma tese, mais uma tese que vai só revisitando essas posições, né? E acho que você foi muito além disso, e essa é a graça, quando você tenta verificar um problema empírico e, a partir desse problema empírico, propor uma saída normativa. E eu acho que isso é muito importante, né? No processo penal como um todo, normalmente a gente é levado a pensar soluções a partir tão somente de mudanças legislativas. Mas a gente precisa estar bem atento a essas mudanças legislativas, em que medidas elas se encaixam em uma realidade empírica. Então, eu acho que é bem importante você situar o problema da oralidade no segundo grau como ele é, né? Um problema real.
e a gente já teve a oportunidade de debater sobre isso numa banca lá no seminário do IBCCRIM, que é sobre essa falsa colegialidade, ou essa colegialidade, Barbosa Moreira ia chamar uma síndrome de unanimidade, né? Mas que, na verdade, é uma colegialidade que não existe, efetivamente, quando a gente vai visitar o julgamento nos tribunais locais ou superiores. E, em grande parte, dado o volume que esses tribunais recebem. Eu me lembro de uma vez a gente conversando, e eu dizia que, quando era analista do Ministério Público, eu escrevia a dissertação sobre julgamento em linha de montagem antes de ser analista, e quando me tornei analista, eu vi o que é volume, o que é ter que fazer 8 pareceres por dia e tal, e aí você se vê nessa engrenagem, e se vê, de fato, em um sistema que põe metas burocráticas à frente de metas de julgamento de justiça, né? Como que quase inevitavelmente. Mas eu acho que, mesmo que essa seja uma realidade, é muito importante você ter a audácia de pensar além, ou pensar uma solução para ela, assim. Então, eu acho que tem 3 pontos fortes, e eu, particularmente, acho que o seu enunciado 3 é um enunciado potente, na medida em que esses enunciados aqui desse seminário não são para imediatamente conformar decisões jurisprudenciais e tal, são muito mais para engrandecer o debate acadêmico. Então, acho que ele é um enunciado potente, na medida em que ele vai pressupor um procedimento distinto e que efetivamente favoreça a oralidade no julgamento em segundo grau. E a sua proposta legislativa, se você ler a proposta legislativa e você implementasse agora imediatamente, é óbvio que a gente ia gerar taxas de congestionamento de 400% em todas as câmaras e turmas criminais, eu imagino, de todos os tribunais do Brasil. Mas eu acho que a sua proposta, ela tem que estar alinhada a uma leitura mais ampla do sistema punitivo e dos julgamentos em tribunais que pensem os outros gargalos e os outros problemas. Então, por exemplo, você pensa em imposição aos limites do recurso de acusação, acho que está no enunciado 4, né? Então, isso é importantíssimo. Se a gente precisa diminuir, porque assim, ó, uma coisa é certa, né, e aí é a minha leitura que eu faço da tua tese, não tem como ter um procedimento melhor, uma dinâmica melhor recursal com o volume que a gente tem hoje. Então, acho que é um pouco, inclusive, do que Beatriz colocou no grupo, assim, uma inquietação de que, ó, com esse volume é impossível essa tua proposta legislativa. E, de fato, é. Então, a gente teria que partir do pressuposto de que o que a gente leva para o segundo grau, ou nos tribunais superiores, tem que ser menos em termos de volume. Então, limitação em termos de recurso de acusação. Acho que é totalmente possível a gente pensar essa limitação restringindo o recurso de apelação a questões de vícios, de tipicidade das formas processuais penais, digamos assim, não é? E aí, pensando nesse recurso como buscando, em segundo grau, tão somente um juízo rescisório, como você coloca no enunciado 4, acho que é um enunciado potente. A impossibilidade, acho que é algo que você não tratou diretamente, mas eu acho que, por exemplo, um juiz poder condenar sem pedido expresso do Ministério Público de condenação acaba gerando um recurso a mais, não é? Ou seja, aquelas hipóteses em que o Ministério Público, a defesa em alegações finais pedem absolvição e o juiz mesmo assim condena, autorizado pelo Código, que é absolutamente inquisitivo, mas que está aí. Isso acaba gerando um outro recurso, não é? Ou seja, acaba sendo um recurso, muitas vezes, de acusação ou de defesa, que vão ali entupir, mais uma vez, os tribunais. Então, acho que é algo que a gente poderia pensar em termos de limitação do que chega ao segundo grau. O enunciado 3, evidentemente, quando ele lida diretamente com a necessidade de uma formalidade mais satisfatória da oralidade. E um outro ponto que não está explicitamente na tese, mas eu acho que dialoga, são os habeas corpus também, né? Os habeas corpus, eles tomam muito tempo das câmaras criminais, de um modo geral, e das turmas, e isso se dá em grande medida porque há uma tendência fortíssima nos juízos de primeiro grau e nos juízes de decretações de medidas cautelares, sobretudo prisionais, mas também alternativas, de modo absolutamente arbitrário. Então, não tem como a gente controlar a vazão do que chega nos tribunais se a gente não melhora a qualidade do que é prestado em primeiro grau. Então, eu acho, por exemplo, que a tua pesquisa dialoga com a minha quando a gente pensa, por exemplo, numa racionalidade na decretação de prisões preventivas em audiência de custódia, por exemplo, porque quanto menos prisões preventivas são decretadas ou quanto menos medidas cautelares alternativas arbitrárias são decretadas, menor vai ser essa pressão no Tribunal Superior. E embora o habeas corpus ele não entre na pauta junto com os recursos, a gente sabe que ele divide esse tempo no momento do julgamento, né?
E isso eu vi muito na pesquisa que fiz para o mestrado. O habeas corpus, ele, numa tarde de julgamento numa Câmara Criminal aqui, pelo menos do TJPE, que eu imagino que não seja tão diferente de outros tribunais, o habeas corpus vai dividir o tempo com todas as apelações, recursos em sítio distritos e outros expedientes que a Câmara vai precisar julgar. Ou seja, ele tira ali pelo menos 2 horas de julgamento de apelação. Então, qual vai ser a qualidade desses julgamentos que vão ficar espremidos em 3 horas, precisando acontecer em 10, 15 minutos? Você fala, por exemplo, da sustentação oral como sendo um mínimo, mas assim, um mínimo mesmo, né? De imediatidade, digamos assim, de imediatez, não é? Porque ali a defesa ela apresenta efetivamente as razões de recurso, mas isso é um privilégio da advocacia privada, né? Isso é um privilégio das pessoas que pagam por advogados, porque a Defensoria Pública não tem tempo hábil para fazer sustentações orais. E mesmo quando a advocacia privada vai fazê-lo, vai fazer dentro de um procedimento que ocorre numa ligeireza que a gente chama aí de linha de montagem. Então, por exemplo, racionalizar a aplicação das medidas cautelares é uma forma de esvaziar a pressão sobre os tribunais locais, não é? O que geraria mais tempo, por sua vez, para um juízo oral mais longo, porque o que você está, no final das contas, disputando, Vinícius, é tempo, né? Você está disputando tempo num sistema de justiça que não tem tempo, né? Então, qual é a forma de desafogar? Aí a pergunta que eu te faço, que foi a principal curiosidade que me surgiu, eu agora que li atentamente tua tese do início ao fim, eu tinha lido vários trechos e partes, mas agora que eu tive o privilégio, né, de ler do início ao fim, o que é que você acha de um sistema de vinculação de precedentes que pudesse, por exemplo, evitar e aí tem um pouco de uma pergunta, não sei quem fez exatamente, sobre a admissibilidade desses recursos, né? Porque talvez um bom freio seja aí no juízo de admissibilidade, e eu não sei em outras realidades, mas em Pernambuco eu posso falar com certa segurança, os juízes decidem o tempo todo contrariamente às súmulas dos tribunais superiores, que embora não sejam vinculantes, o que é que você acha de elas serem vinculantes, não é? Ou seja, de a gente ter um sistema de vinculação de precedentes dos tribunais superiores, sobretudo quando forem decisões pro réu, não é? Ou seja, garantidoras do status libertatis, que impedisse, portanto, recursos de acusação quando as decisões elas fossem em consonância, em harmonia com as decisões dos tribunais superiores. O que é que tu acha de um sistema desse tipo para desafogar também os tribunais nessa coisa do volume mesmo, né? Porque no final das contas é isso, você está disputando tempo, eu acho que a gente tem que ter essa audácia, recurso e de verdade, ou um julgamento de um recurso de verdade, precisa desse tempo, senão é só um mero ritual burocrático repetido, sem efetiva garantias, né? Sem efetivas garantias, que é o que a gente vê hoje, essa falsa colegialidade, essa síndrome de unanimidades, que no final das contas são somente o resultado de tribunais que não dão conta, né? No final das contas não dão conta. Então é isso, assim, a gente tem muito pouco tempo, eu te agradeço pelo convite, deixo essa pergunta pontual, deixo essa observação sobre a potência da tua tese, desses 2 enunciados, principalmente 3 e 4, na minha opinião, né? E aí vamos ver o que é que o debate vai nos sugerindo mais. Tá ótimo, obrigado, Manu. Essas Por nada. considerações foram muito pertinentes. Acho que eu passo para o Rafael, aí depois eu falo uma coisinha, depois abro novamente para o debate geral. Rafael, pode falar. Bem, bom dia a todos novamente. Eu queria agradecer e parabenizar aí o Vinícius, o Bruno, pela ideia do projeto, pelo convite, por congregar tantos professores extremamente qualificados no Brasil inteiro, que a gente se espelha, que a gente se orienta, que a gente estuda e medita já há tanto tempo, né? Então, na pessoa do Vinícius, do Bruno e da Manuela, eu quero cumprimentar todos os professores presentes aqui, que são tão relevantes para as ciências criminais do Brasil. Esse tipo de projeto eu também me animo muito a participar e também por isso parabenizo, porque me parece que ele tem como objetivo ser exatamente uma ponte, né, entre essa realidade acadêmica que a gente
está tão acostumado a viver, com o mundo prático, né? Me parece que ainda temos esse ranço de que a academia, o conhecimento científico, ele ainda está um pouco distante da prática, e o que é produzido na academia fica ali, e tem pouca vazão, né, para o mundo prático, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista jurisprudencial. Né? E eu, há um tempo, venho voltando, efetivamente, a minha atuação acadêmica, dando mais esse viés prático, pragmático, e que eu tenho convicção que a gente consegue, martelando, mudar um pouco essa realidade prática, sem dúvida nenhuma. Então, indo ao ponto, indo à tese, em seus aspectos gerais, evidentemente que isso aqui não é uma nova arguição, especialmente de uma tese que foi aprovada com louvor na Faculdade de Direito da USP. Então, eu concordo aqui, parabenizo o Vinícius pela obra, pela tese, pela construção. Realmente é um trabalho de fôlego muito importante, e concordo em praticamente tudo. Eu concordo, né, 90x% da tese. Eu concordo, de fato, com as premissas e as conclusões do Vinícius. E o interessante, talvez o ponto mais importante, pelo menos foi a primeira vez que eu li numa tese, eu não tive ainda o prazer de ler a tese da Manuela, né, um dos meus objetivos para esse ano, ler a tua tese, Manuela, sobre a questão da linha de montagem, enfim, fiquei muito interessado. E o Vinícius revela, né, como ele diz, desvela um ritual extremamente complicado e burocrático no julgamento dos recursos no Brasil. E eu lembro de uma vez, eu sempre tenho o hábito de levar os acadêmicos lá para assistir as audiências, assistir julgamento, júri, enfim. E levei uma certa vez para uma sessão de julgamento numa turma, né, de direito penal, uma Câmara de Direito Criminal, isso varia a nomenclatura conforme o Estado, e levei exatamente numa turma de Direito Penal, numa Câmara de Direito Criminal, porque eu sei que lá é onde rolam as tentações orais, onde tem mais debate, sem demérito nenhum, as câmaras de direito privado e público, mas a gente sabe que os advogados criminais se empenham muito mais em realizar citações orais. Cara, e para o meu azar, nesse dia, nenhum advogado sustentou, e eu levei uma turma pequena, de 30 e poucos alunos, e, bom, primeiro que não teve nenhuma sustentação oral, segundo que, enfim, apenas confirmou o tipo de julgamento que é feito na realidade prática, que é também, que foi revelado pelo Vinícius. E aí os alunos ficavam me olhando, pô, é assim e tal, e depois eu perguntei, o que vocês acharam e tal, interessante que os desembargadores julgando, né? Aí falaram, nossa, professor, achei que era diferente, não imaginava que era assim, então, sem discussão, sem alma, sem debate, sem nada, e realmente aquilo ali eu falei, não, vamos para um júri que, bem ou mal, temos alguma sorte de debate. Bom, mas em relação à tese especificamente, eu não vou ainda enfrentar, né, ou trabalhar os enunciados. Vou ser muito breve aqui, e acho que depois do final a gente volta para debater e dar um acabamento, talvez, para os enunciados. Eu concordo com o enunciado 3, fundamental, né, ele realmente visa uma nova configuração do julgamento de recursos, mas eu tenho aqui algumas indagações, Vinícius, para a gente, né, dinamizar aqui um pouco o debate, em relação a dois pontos específicos da tese, que talvez a gente precise meditar um pouco mais. O direito de presença, né, foi revelado aqui na tese, a Corte Europeia já entendeu que é fundamental o direito de presença do imputado, do condenado no tribunal, para que ele se manifeste, talvez uma concretização do exercício da autodefesa. Eu também concordo, acho fundamental. Daria uma nova dinâmica para o julgamento dos recursos, embora a gente não esteja acostumado a isso. Tá? Mas o grande problema é como a gente vai efetivar isso na prática? Porque
eu tenho muita dúvida de que uma mudança legislativa teria essa eficácia, geraria essa efetividade. Por quê? Nós temos dois exemplos, a tua tese traz isso, no habeas corpus, em relação à apelação. Na apelação, acho que é o 616 ou 17, já há essa possibilidade de o tribunal interrogar novamente o réu ou inquirir testemunhas novamente em sede de recurso. Eu não tenho conhecimento, né, até então, de que isso tenha ocorrido em julgamento de apelação em qualquer tribunal do Brasil. E nós temos também no habeas corpus essa possibilidade de o relator, ao receber a petição, pedir para que lhe apresente o preso antes de deferir, antes de apreciar a ordem de habeas corpus, isso em sede de tribunal. E eu também não tenho conhecimento de que isso tenha ocorrido em qualquer ordem de habeas corpus no Brasil afora, no Brasil adentro. Então, a audiência de custódia, com muito custo, ela vai, né, vem batendo, vem martelando, e bem ou mal a gente tem obtido alguma eficácia e alguma efetividade em relação à audiência de custódia, porque ela traz vamos dizer assim, uma sanção para a sua não realização, que é a ilegalidade da prisão. Então, a duras penas, a gente vai conseguindo devagar efetivar a audiência de custódia, porque ela impõe ali uma sanção. E qual seria essa sanção, vou colocar assim, ou qual seria o efeito para o não cumprimento dessas propostas tão relevantes, tão pertinentes em relação a essa nova dinâmica de julgamento dos recursos? Porque eu tenho receio, né, de que as coisas mudem para continuar do jeito que estão. Então, não sei, talvez isso impactaria no recurso especial, um descumprimento da norma legal, seria enfim, isso de alguma forma poderia ser atacável via recurso especial, né, em sede de juízo rescisório. Fiquei pensando aqui. E uma outra questão também, a tese ela traz muito a questão da prova testemunhal, que a gente sabe é a prática, a prova mais frequente utilizada em sede de processo penal, isso ainda é uma realidade. Mas uma condenação baseada exclusivamente em provas documentais, como é que a gente traria essa oralidade, né, que realmente é importante, essa imediação, já que a prova documental ela restringe, de certa maneira, a oralidade e a imediação. Então, a gente está falando de uma realidade de crimes, pelo menos o escolhido do momento, crime de corrupção, crime de lavagem, se a prova não é testemunhal, a prova basicamente é documental. Então, como é que a gente efetivaria essa proposta, né, relevante de oralidade em relação a um processo baseado em provas documentais? Para finalizar, então, basicamente são essas as questões, enfim, que a gente pode avançar, né, para efetivar, de fato, essa tese do Vinícius. Eu receio, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que a forma de julgamento nos tribunais tenda a ser muito mais virtual do que presencial. Essa é uma impressão minha de que haverá um movimento de reforço das sessões de julgamento em plenários virtuais, né? Os tribunais vão gostar, os tribunais vão perceber, e já estão percebendo que isso traz mais produtividade, e acho que essa talvez seja uma tônica e mais um obstáculo talvez a ser vencido, especialmente em julgamento de recursos criminais. Então, eram essas considerações. Eu agradeço a palavra, agradeço a presença, a participação de todos, a atenção, né? Parabenizo novamente o Vinícius, belíssima exposição, belíssima tese, e basicamente isso, Vinícius. Tá ótimo, obrigado, Rafael. Então, só vou comentar rapidamente as considerações da Manuela e do Rafael e depois sigo a ordem de quem já tinha manifestado interesse de falar. Sobre as manifestações da Manuela, acho que são muito pertinentes, especialmente numa visão ampla do sistema. Eu tentei estabelecer aqui um foco bem específico, que é o direito ao recurso e o procedimento em segundo grau, mas certamente isso impõe várias modificações amplas no procedimento. E acho que isso é interessante para a gente ir pensando numa meta que eu tenho, algo que eu acho que é muito importante no processo penal,
que é talvez caminhar num sentido de estabelecer as categorias dogmáticas do processo penal a partir de uma teoria mais forte, do mesmo modo que existe no penal, na teoria do crime. Então, eu tenho conversado muito isso com o Bruno e com outras pessoas, no sentido de a gente estabelecer uma dogmática processual penal com categorias próprias que vão além da previsão legislativa, da lei. É óbvio que a lei tem um impacto, é óbvio que o CPP é fundamental, só que devem haver categorias que vão além do que está previsto na legislação e para orientar a própria legislação. Então, eu tentei pensar o direito ao recurso nesse sentido, estabelecer um modelo ideal que possa definir contornos amplos tanto para o conceito estático quanto para o procedimento dinâmico. Sobre a questão do sistema de precedentes, acho que é fundamental e até a partir do meu trabalho atual ali no STF, junto com o Bruno e com várias outras pessoas, a gente tem pensado bastante sobre isso, com relação aos habeas corpus e como os tribunais superiores cada vez mais se transformam em cortes precedentes, né? E acho que, inclusive, que a sugestão do Diogo foi ótima. A Daniele fez a tese, Daniele Galvão lá com o Badaró sobre precedentes, a gente pode pensar em chamar ela eventualmente depois para discutir a teoria dos precedentes do Seria processo ótimo. que é muito importante. Então, acho que é relevante, eu tentei estabelecer ali no projeto de lei, na proposta, um escape, uma saída alternativa, que seria um julgamento imediato, quando houvesse algum precedente, quando a questão fosse de direito, mas já relacionando com a outra questão trazida pelo Rafael, dos julgamentos virtuais, acho que, inevitavelmente, em apelação, a tendência seria ser presencial. Acho que haveria, talvez, uma tendência de se ampliar os julgamentos virtuais em outros aspectos, em outros recursos, mas a apelação, quando houvesse um juízo sobre fatos e sobre provas, necessariamente teria que ser oral e presencial. Mas eu pensei em algumas saídas alternativas, como esse julgamento imediato. Ultimamente eu tenho pensado um pouco também sobre algum mecanismo de acordos no âmbito recursal, eventualmente algum recurso, algum acordo que a pessoa aceite abrir mão do juízo recursal em troca de uma redução de pena, tendo em vista que seria depois da sentença condenatória, me parece menos problemático. Como vocês sabem, eu sou bastante crítico em relação aos acordos e a barganha no processo penal, mas nesse caso talvez seria um pouco melhor eu ter pensado um pouco sobre isso. Mas são questões interessantes para a gente pensar junto como estabelecer esses passos, e foi isso. A partir do enunciado 2, que é o conteúdo, definindo essa base do conteúdo, a gente tem que pensar um procedimento que dê uma efetividade para esse conteúdo. Sobre as questões do Rafael, em relação à prova testemunhal, se a condenação for somente documental, creio que a exposição teria que ser oral, o procedimento teria que ser oralizado no segundo grau, mas aí não seria necessário reproduzir as provas orais. Alguém até fez uma pergunta ali no chat sobre isso, com relação a ser uma possibilidade, não uma obrigatoriedade, essa reprodução das provas orais, e eu tentei estruturar na tese assim mesmo, que não seria necessário reproduzir tudo em segundo grau, mas somente o que as partes definissem a partir de uma impugnação específica. E nesse sentido que eu tentei traçar uma limitação. Ainda que a gente preveja a apelação de um modo amplo, podendo impugnar tudo sobre fatos, sobre provas, sobre direito, isso seria uma abertura abstrata que dependeria de uma impugnação específica, no caso concreto. Então, mesmo em apelação, ainda que a gente pense ela como um recurso amplo, acho que ela depende de impugnações específicas, até porque é contrafático imaginar que o tribunal vai sempre revisar tudo. Acho que é um reforço também da defesa que a gente reforce a necessidade de impugnações específicas e assim reforce também o dever de motivação quando responder a essas impugnações específicas. Basicamente, depois a gente pode retomar isso, mas só para abrir também o debate para outras pessoas que manifestaram interesse. Primeiro o Nestor, que tinha mandado por e-mail, depois Elmir, Beatriz também tinha pedido, e depois Marcos Alan e o Bruno também, eventualmente, mas começando pelo Nestor. Bom dia a todos. Vinícius, parabéns pela sua tese. Né? Eu acho que a tese muito... Eu obviamente, li a conclusão, mas você vê ali, aí eu vou concordar com a Manu, tem uma potência naquela conclusão que dificilmente você vê em tese de doutorado, né? Porque é muito categórico a forma como você afirma as suas convicções ali. Isso realmente é muito bom de se ver. Né? Eu queria só deixar também aqui o registro aqui da presença do professor Fauzi, que está aqui, professor Mildo Clerc, né, a professora Manuela, que está aqui, a Raquel, também há muito tempo que eu não a vejo, né? E de outras pessoas também que eu venho acompanhando de longe os trabalhos, que é o caso da Janaína Matida, né?
do Antônio Santoro também, que a gente já participou. Eu interferi nas suas lives, né, Santoro, algumas vezes, mas, enfim, de outros professores que aqui estão também, do Diego, do Diogo Malan e tudo mais. Bom, eu tinha feito questionamento a respeito da sua afirmação de que o direito a recurso partiria de uma condenação, tá? que é justamente o ponto número 1 ali da sua conclusão, né? A minha pergunta vem muito diante de determinadas decisões judiciais de natureza interlocutória, como o recebimento da denúncia, por exemplo, que nós sabemos, né, e o Santoro tem uma pesquisa nisso, eu também estou pesquisando com relação a isso, que essas decisões, infelizmente, não têm conteúdo decisório, embora sejam decisões, não é? E elas, muitas vezes, também podem causar um gravame para o acusado dentro do processo. Tá? Isso, né? Eu trabalhei, fiz uma dissertação, eu cometi uma dissertação sobre recurso em 2000, sobre recurso de processo penal, né, em que eu trabalhava muito o conceito de sucumbência, né, da ideia de a pessoa ter uma perda processual, a perda processual motivar o recurso, né? Então, não só pela condenação, mas por outros momentos também, em que seria possível que esse recurso fosse ativado, não necessariamente apelação, sei que você fez um estreitamento com relação a isso, eu estou colocando essa pergunta minha mais para poder fomentar o debate, né? Por que não também outras questões processuais, que não seriam propriamente de mérito, mas que, num futuro, afetariam o mérito? E por que essas decisões não seriam recorríveis? Certo, tá ótimo. Passo para o Elmir, depois eu respondo em bloco. O Elmir também tinha manifestado antes interesse de fazer umas perguntas. Depois a Beatriz, não sei se ela conseguiu entrar. Mas passo primeiro para o Elmir. Tá com o áudio desligado, Elmir, tem que ligar o áudio. Eu deixei tudo preparado aqui para ligar quando fosse falar e comecei a falar sem ligar. Então, bom dia a todos. É um prazer enorme encontrar, ainda que virtualmente, né, gente querida que eu não via há muito tempo, Nestor, Manuela, Vinícius, Pause, enfim, todos que nos dão o prazer da companhia virtual hoje, né? E queria também agradecer, Vinícius, imensamente a lembrança e assim, o convite para participar desse evento tão interessante. Eu acho que isso, assim, um programa desse precisa ser divulgado, né? Assim, eu tenho o compromisso de divulgar e de trazer isso aqui, envolver talvez a comunidade do processo penal e das ciências criminais na Bahia, para que a gente tenha isso, né, como uma rotina para quem faz processo penal aqui na Bahia também. Também devo dizer que a tese é brilhante, né? Há algum tempo que eu não tenho muita paciência, essa que é a verdade, para ler trabalhos assim, que ficam dentro dos estritos limites da dogmática penal, do processual penal, né? Eu tenho procurado caminhar por outras áreas aí de criminologia, de política, pensar nas interfaces do processo penal, do sistema de justiça com esses outros saberes. Mas a sua tese acho que está dentro daquele espectro de trabalhos que fogem um pouco da maneira tradicional de fazer dogmática e que tornam a dogmática algo interessante, né? Permitem a gente pensar ou repensar determinadas categorias, sair da zona de conforto que a dogmática normalmente proporciona. Então, o seu trabalho é uma pérola dentro dessa perspectiva, né? Eu tinha preparado duas perguntas, mas acho que em função do tempo, não quero tomar tempo, o horário já está avançando, aí eu só vou insistir, na verdade não vou insistir na pergunta, mas fazer um comentário sobre a pergunta que eu tinha mandado para você, sobre qual seria, então, o fundamento do direito de recorrer, ou mesmo se existe tal coisa, contra decisões por parte do Estado, né, do Ministério Público, ou até do acusador privado, das decisões absolutórias. E eu pergunto isso porque eu não vi no seu trabalho, nem no enunciado relacionado
porque eu acho mesmo que é um trabalho impossível a partir da minha perspectiva. Como você, eu tenho também uma preocupação já de muito tempo em tentar repensar ou tentar construir uma teoria do processo penal, né, que seja desvinculada dessas categorias que a gente herdou acriticamente do processo civil. É o tema do meu grupo de pesquisa, inclusive, na Universidade Federal, essa tentativa, né, ao processo penal e elas partem, na minha forma de ver, a semelhança de Zaffaroni, de uma negação de qualquer base de racionalidade à punição e, portanto, à própria persecução penal, né? Encaro a punição e a persecução penal como um fato político posto ao qual é preciso resistir, né? Por isso que eu não consigo enxergar nenhum argumento que não seja uma espécie de negociação com a burocracia penal, com o que está posto, né? Você nunca vai convencer a burocracia penal que o Ministério Público não vai poder recorrer de absolvições, pelo menos no curto prazo ou no médio prazo, você não vai conseguir convencer. Então, talvez tenhamos que inventar um fundamento para o recurso a favor da acusação. Eu me lembro que eu comecei a refletir sobre isso a primeira vez quando li há muito tempo o Júlio Maia falar que o recurso para a acusação ele violaria a proibição do ne bis in idem, né? Porque seria, pelo menos psicologicamente, para o acusado, um segundo julgamento pelo mesmo fato, depois que ele já passou por todo o sofrimento do juízo de primeiro grau e foi absolvido, seria então surpreendido com a condenação em segundo grau. Eu acho que quem enxerga o processo como esses sucessivos diques de contenção ao poder punitivo, eu não consigo enxergar algum fundamento racional para o direito de recorrer por parte do Ministério Público. Então, se estamos no âmbito da imaginação dogmática, eu acho que poderíamos avançar na direção daquilo que o Leonardo, né, sustentou, para dizer, olha, não pode. Pelo menos nesse âmbito da imaginação dogmática, poderíamos dizer que a acusação não pode lançar mão do direito. Era só isso. Mais uma vez agradeço. Eu queria também aproveitar esse espaçozinho para divulgar para vocês aqui com muita alegria a segunda edição do meu livrinho de introdução aos fundamentos do direito processual penal, né, que a Tiran lançou há coisa de 4 ou 5 dias. Né? Quem quiser dar uma olhada nas bobagens que a gente pensa, inclusive sobre a reconstrução da teoria do processo, eu ficaria muito agradecido com a leitura crítica de vocês. Abraço, querido, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Não, tá ótimo, acho que também são considerações muito, muito relevantes. Acho que eu posso passar para a Beatriz tinha falado que queria fazer perguntas, será que ela conseguiu entrar? Estou aqui, vocês me escutam? Sim. Então tá bom. Olha, em primeiro lugar, eu queria, né, dizer um bom dia a todos e a todas. Assim, para mim é um prazer enorme ver tantos amigos, tantos colegas, rever virtualmente. E antes de passar para a pergunta, Vinícius, eu tinha colocado 3 perguntas, mas eu também vou me restringir a uma só. Eu queria, assim, registrar mesmo o quanto para mim é uma satisfação ver um projeto como esse de discussão de teses no Brasil. Algo que já falei para outros colegas. Primeiro, parabenizar o seu empenho particular e do Bruno em coordenar esse grupo de discussão, né? Para mim, uma das coisas que eu mais admirava a primeira vez que eu vim à Alemanha era o espaço de discussão que os professores criavam entre si, e ver isso sendo realizado no Brasil, para mim é uma grande alegria, né? Seja por meio desse espaço aqui, seja também algo que eu conversava com o professor Marcelo Ruivo esses dias, também do seminário que ele organiza, os professores Eduardo e Adriano Teixeira também. Então, assim, acho que é um movimento muito importante e não somente em relação a esse grupo, eu acho que também a sua tese, ela talvez tenha sido
muito feliz em representar o primeiro espaço de discussão, porque a sua tese, ela mostra, quando ela se ocupa, né, do lado de implementação de um direito reconhecido, ela é realmente muito feliz, e eu acho que ela vem num movimento muito importante de transformação que a gente precisa passar, das ciências penais, do judiciário, do sistema de justiça, da educação, do direito no Brasil. Então, enquanto é relativamente simples, né, postular os direitos, né, quando a gente, como pesquisador, se depara com a produção científica que é feita principalmente na Europa, e trazer isso para o Brasil é relativamente simples dizer quais são os direitos. Mas o grande desafio é criar o desenho institucional de acordo com a realidade em que a gente se encontra para que isso seja possível, né? Então, eu acho que a sua tese nesse sentido, ela é realmente louvável e ela faz essa proposta de uma maneira responsável, da perspectiva de quem também conhece o sistema por dentro. Então, a minha questão, que a Manuela também havia já tocado, mas eu queria te ouvir particularmente sobre isso. Se, de acordo com o conceito do direito ao recurso que você estabelece, seria possível delimitar, né, critérios mais restritivos para a admissibilidade dos recursos que vão subir para a segunda instância, porque eu realmente acredito que esse é um gargalo bem importante e que talvez resolveria, quando fosse o momento de implementar um sistema diferente, recursal, traria talvez, pelo menos em termos práticos, mais simplicidade e mais celeridade. Então, eu gostaria de ouvi-lo particularmente sobre isso. Se, pelo menos em termos teóricos, você enxerga aqui uma compatibilidade que não seja simplesmente pragmática, né? Tá ótimo, também. Obrigado pelas considerações em relação à tese. Acho que eu passo para o Marcos Alan, que ele tinha pedido, depois também o Bruno, e o Fausto também levantou a mão. Nessa ordem, depois eu respondo alguma coisa no geral, mas eventualmente a gente continua o debate também por escrito depois, para a gente ampliar mais a fala de todos e não demorar tanto com as minhas respostas. Então, Marcos Alan primeiro. Bom, obrigado, Vinícius. Eu vou ser bem objetivo na minha intervenção. Na verdade, é mais um breve comentário para tentar problematizar, né, o excelente trabalho do Vinícius, a excelente pesquisa dele, e essa é uma característica dos bons trabalhos, né, dos grandes trabalhos. Eles sempre abrem portas para outras discussões, para um olhar para outras questões que nós não enxergávamos antes. Mas, antes do comentário, só dois pequenos pontos. Eu queria cumprimentar todos os colegas, aqueles que eu já conheço, aqui particularmente na pessoa do meu camarada Antônio Santoro, aqui eu não vejo pessoalmente há muito tempo, infelizmente. Cumprimentar também os colegas que eu ainda não conheço pessoalmente, né? Muitos de nós nos conhecemos por textos, né? Nós nos lemos, mas acabamos não nos conhecendo pessoalmente, e eu tenho hoje a alegria de vê-los, muitos desses colegas aqui reunidos. E dar os parabéns também ao Vinícius pela excelência do trabalho de pesquisa. Eu já conheço vários livros do Vinícius, mas esse eu ainda não conhecia, e vou buscar ler, sim, com certeza. Bom, o comentário que eu queria fazer, Vinícius, como eu disse, é bem objetivo e tem uma relação com o enunciado 4, em que se menciona que a apelação da acusação ela não poderá resultar em reforma da absolvição ou agravamento de sua pena, mas somente na anulação da decisão com o reenvio ao primeiro grau, para que seja proferida uma nova decisão, né? E aí me veio à mente uma reflexão, um questionamento, que talvez possa dizer respeito a um problema que esse enunciado potencialmente crie. E vou estabelecer um paralelo aqui antes desse comentário. No rito do tribunal do júri,
né, quando há um recurso da decisão do júri, em virtude da alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, né, existe também a possibilidade do tribunal dar provimento e determinar que o réu seja submetido a um novo julgamento pelo tribunal do júri. No júri, isso tem uma especificidade, um fundamento muito particular, que é a soberania dos vereditos, né? Então, o tribunal não pode se sobrepor à competência constitucional do júri e determina que haja um novo julgamento. Mas, muito embora seja, em abstrato, o mesmo órgão jurisdicional, o tribunal do júri, ele terá uma composição diferente. Então, em concreto, o juiz vai ser diferente. O juiz que vai decidir vai ser um outro juiz, né? Serão outros jurados que vão decidir sobre a matéria de fato. Nesse enunciado, me veio, então, à mente a seguinte questão. Quando o tribunal, na hipótese que tu colocas, quando o tribunal determina o reenvio dos autos ao primeiro grau para que seja proferida a sentença, essa sentença vai ser proferida pelo mesmo juiz que proferiu a sentença reformada ou necessariamente por um outro juiz, né? Porque aí a gente pode criar talvez um segundo problema relacionado ao próprio juiz natural, né? Uma eventual, talvez, violação à imparcialidade do juiz. Eu vou devolver o processo, o tribunal devolve o processo a um juiz que já proferiu uma decisão, então, talvez pudesse falar até já numa contaminação dele pelos elementos de prova e tudo, e alguns dos fundamentos que estão indicados aqui no enunciado, como, por exemplo, a falta de racionalidade na motivação fática, convenhamos, vai ser assim, muito improvável que um juiz reconheça, apenas em virtude da decisão de um tribunal, que a motivação fática dele não foi racional, né? Só o mesmo juiz que for proferir a decisão, e isso já implicaria uma contaminação dessa decisão. Então, seria o caso de se pensar numa substituição desse juiz, né, para esse segundo julgamento. Tem que ser outro juiz que vai proferir a decisão, exatamente para que se assegure a imparcialidade do juiz natural, ou não. Eu estabeleço também, já para concluir, um segundo paralelo, em questões mais pontuais no curso do processo, em que essa situação se coloca de maneira semelhante, que é nos casos de reforma da decisão que rejeita a denúncia, né? Quando o tribunal dá provimento ao recurso em sentido estrito da acusação do Ministério Público, interposto contra a decisão do juiz que rejeitou a denúncia, né, o tribunal recebe a denúncia e devolve o processo para o juiz proceder à instrução. Ora, em alguns casos, aqui, sobretudo quando o juiz rejeita a denúncia reconhecendo uma questão de fundo, a atipicidade do fato. O juiz diz, olha, o fato é atípico, né? Falta a condição da ação, rejeito a denúncia. O tribunal dá provimento ao recurso em sentido estrito e diz, não, o fato é típico, a denúncia está recebida. Ora, é muito improvável, é muito difícil que esse juiz, ao final do processo, mesmo ao final do processo, depois da instrução, tenha mudado a opinião dele, né? Nesse caso, o prejuízo é bem menor porque ele rejeitou a denúncia, então tudo indica que ele vai absolver o réu ao final. Na hipótese do enunciado, aqui, ao qual me refiro, o quarto é diferente. É uma apelação da acusação, né? Em que o tribunal ele não poderá absolver nem agravar a pena, né? Mas vai devolver o processo ao juiz de primeiro grau que proferiu a decisão. Então, como é que você... Eu queria te ouvir a respeito dessa questão. É isso. Abraço a todos. Tá ótimo. Também é uma questão muito interessante sobre o reenvio, para quem seria os limites desse recurso da acusação. Mas só para continuar, depois eu faço um comentário geral sobre todos, senão a gente não vai ter tempo. O pessoal falou que a gente pode ir até às 11, dependendo que às 11 tem um outro evento de DP. Acho que o professor Fauzi queria falar também. Professor Fauzi. Acho que está desligado o microfone. Sim. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todas as amigas, a todos os amigos. É uma grande satisfação poder participar desse encontro inaugural de um projeto tão significativo e, efetivamente, algo raro naquilo que eu tenho
as limitadas condições de observar que é um projeto inovador e muito consistente. Então, eu espero que ele tenha uma vida longa e dê muitos frutos. Nós temos aqui vários assuntos que poderiam gerar individualmente debates bem acalorados. Nós temos a sua limitação de horário e eu tenho uma limitação de horário. Então, eu vou pedir licença para fazer apenas uma observação e daqui a alguns minutos eu vou, lamentavelmente, ter de me retirar. A observação é a seguinte, no que diz respeito à limitação do direito de recorrer do Ministério Público. É verdade, a maneira como a sua literatura enfoca o tema, a literatura do Maier enfoca o tema, dá ares de um enfrentamento novo na matéria. Mas a limitação, ela não é inédita no direito brasileiro. Nós temos, claramente, no direito brasileiro, uma hipótese recursal em que o Ministério Público não pode exercer em desfavor da pessoa acusada, que são os embargos infringentes, que já foi objeto de análise em vários pontos, em vários trabalhos. Então, aqui, o que me parece, sobretudo, na ideia deste tema, que eu acho que precisa ser discutida, sim, principalmente quando se casa com uma concepção de execução provisória de pena, estas coisas estão interligadas, uma vez reconhecida a existência de um modelo recursal precário, minoritário, mas que já lida com este assunto, é enfrentar aquilo que o Elmir propôs, discutir a viabilidade política de se avançar neste tema, o quanto ele é pertinente para o modelo acusatório de processo. Até porque a ideia de um duplo risco ao réu a partir de uma sentença absolutória recorrida significa, em alguma medida, o fracasso institucional do patrocínio da acusação. E, nesse ponto, eu tendo a concordar com o seu enunciado. Eu acho que só poderíamos conceber um sistema recursal afinado com uma premissa acusatória para o acusador público, privado ou privado subsidiário do público, se isto fosse um juízo de cassação da decisão anteriormente proferida por uma violação do devido processo legal ao qual o acusador tem direito, né? Fora isso, prove bem, senão existe um cenário que haveria de limitar este recurso. É uma brevíssima observação diante dos limites que nós temos. Eu vi que o nosso querido Rodrigo Chemin também pediu uma intervenção e eu suspeito que ele também vá tocar nesse assunto. Mas obrigado, Vinícius, e obrigado a todas e a todos pela paciência aí de me ouvir. Tá ótimo. Eu vejo que o ponto do recurso do Ministério Público certamente é algo bastante discutido e é algo para a gente pensar melhor. Então, Rodrigo quer falar? Que acho que talvez fale sobre essa questão também. Rodrigo. Queria inicialmente cumprimentar o Vinícius, agora de maneira mais pública, cumprimentar todos os professores e professoras que participam desse evento, que é um evento fantástico, né? É uma iniciativa muito bacana e que eu acho que vem para ficar. E dizer da satisfação de poder participar desse projeto, né? E fazendo esses cumprimentos, eu também estendo os cumprimentos à qualidade da tese do Vinícius, que não é de hoje, vem se mostrando um pesquisador de ponta, né? E nos brindando aí com enfim, contribuições bastante significativas no desenvolvimento do processo penal brasileiro. Quero também cumprimentar o Fauzi, em particular, pela referência que fez a mim, e já me conhecendo, talvez saiba que eu vou fazer alguns contrapontos, se me permitir, Vinícius, talvez um pouco destoando
da grande maioria aí, que vai numa linha, às vezes, muito mais, de uma visão mais unilateral em favor do réu. Eu quero fazer só um contraponto em favor da vítima, que eu acho que é uma esquecida no processo penal brasileiro, e ela tem que ser resgatada em alguma medida. A gente tem que pensar o processo penal para a nação, e não um processo penal exclusivamente voltado para uma proteção do réu. Eu sei que isso decorre de uma influência muito grande do Ferraioli, numa leitura que ele faz, numa redução de complexidade que ele faz da teoria do garantismo penal, que é excelente sob o aspecto das garantias, mas que, num determinado momento, reduz a complexidade para enxergar o processo apenas como um instrumento de defesa do acusado, quando o processo não tem como se dissociar do direito penal. Direito penal e processo são dois ramos que a gente didaticamente separa, mas que estão umbilicalmente vinculados, porque não faz nenhum sentido pensar o direito penal sem o processo, porque ele só se realiza através do processo, como também não faz o menor sentido pensar o processo dissociado do direito penal, já que ele é um instrumento para a verificação da possibilidade ou não de eu punir alguém. Bom, dentro desse cenário, eu queria fazer alguns contrapontos nas suas premissas. Você parte de uma premissa de que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela não prevê um recurso para o Ministério Público. Eu diria, não faria o menor sentido se previsse, porque é uma convenção americana sobre direitos humanos, ela não é uma convenção americana sobre os direitos do Estado Ministério Público. Se o teu raciocínio for correto, toda vez que eu encontrar na Convenção Americana de Direitos Humanos uma regra que diga de um direito do réu, pelo fato de não estar nela a referência ao Ministério Público, o Ministério Público, por uma leitura às avessas, não teria esse direito. Por exemplo, consta na Convenção Americana de Direitos Humanos que o réu tem o direito de arrolar testemunhas e de fazer inquirições às testemunhas. Não fala nada do Ministério Público por uma razão óbvia. Não é uma convenção de direitos do Estado. Logo, se o teu raciocínio for correto, o Estado também não pode arrolar testemunhas, não pode inquirir testemunhas, já que na convenção só consta esse direito para o réu. Percebe que há um erro de compreensão aí do que significa a Convenção Americana de Direitos Humanos? Me parece que é um erro aqui. E a Constituição brasileira, ela prevê, quando fala da ampla defesa, no Brasil se tem uma mania de enxergar a ampla defesa só sob uma ótica. Ampla defesa e contraditório tem um duplo direcionamento na Constituição brasileira. Fala aos litigantes, que é um primeiro direcionamento, e depois fala aos acusados em geral. Quando ela fala aos litigantes, é claro que em 88 não se discutia essa questão da lide no processo penal, tal, então, portanto, não faria nenhum sentido dizer, não, mas essa lide aí é uma lide só civil. Ela fala em relação às partes, ela fala em ampla defesa das teses. E, nesse sentido, o Ministério Público também tem que ter uma ampla defesa da sua tese acusatória. E, portanto, eu tenho também no texto constitucional brasileiro uma possibilidade de enxergar ali uma fundamentação recursal. E quando você faz uma leitura que tenta descolar a ideia dos recursos como seu fundamento maior ser, a razão de ser dele, diminuir discricionariedade, abuso, corrupção e erro, que é o que de fato sustenta a ideia dos recursos, porque a gente não pode esquecer o seguinte, nós somos todos seres humanos, e como seres humanos, as instituições são formadas por seres humanos, os juízes são seres humanos, e os juízes erram, os juízes abusam, os juízes agem de forma discricionária, os juízes são também eles, em parcela, corruptos. A gente tem corrupção no judiciário, como tem no Ministério Público, como tem em qualquer lugar onde tem a gente. E quem exerce poder tem que ter controle. Não tem como estabelecer a possibilidade de eu ter alguém exercitando poder sem que eu diga a esse sujeito que ele terá mecanismos de controle em relação ao seu exercício de poder, seja em relação às sentenças de condenação, seja em relação às sentenças de absolvição, porque se vingar essa tese, que está parecendo assim uma tese que todo mundo quer abraçar, de que o Ministério Público não poderá recorrer de sentenças de absolvição, que nem é exatamente o teu ponto, porque depois se faz uma ressalva, mas se vingar essa tese um dia, o que vai dar, vai soltar foguete na praça? Serão os policiais que abusam no exercício do poder, serão os corruptos que corrompem esses mesmos juízes, serão os maridos violentos que agridem as mulheres, serão os racistas que encontrarão juízes racistas para absolvê-los. Nós temos o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? O caso da Simone André, me fugiu agora o sobrenome dela, Simone André Diniz, é um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Estado brasileiro porque um promotor arquivou indevidamente um inquérito de uma conduta de racismo escancarada, já que nós estamos no momento do racismo está em moda, né?
já só para trazer o assunto à tona, né, nós tivemos e o juiz concordou com o arquivamento, e de forma absolutamente errada, de forma absolutamente equivocada, porque tinha uma propaganda num jornal de uma mulher querendo contratar uma empregada que exigia que a pele dessa empregada fosse branca. E o promotor disse, não enxerga o racismo nisso. Mas como que não enxerga racismo nisso, meu amigo? E se eu não tiver como recorrer de uma decisão dessa? Quer dizer, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem um olhar muito voltado de proteção à vítima, que é muito pouco trabalhado no Brasil. A gente tem que pensar um processo penal com uma dupla funcionalidade. Ele tem que servir para freios para excesso do Estado, e a tua tese toca bem nesse ponto, mas ele tem que servir também para evitar a proibição de proteção deficiente, que o cidadão vítima também tem que ser merecedor de um cuidado. A gente tem que ter e já que eu lembrei do caso de racismo, e o Fausto tocou na questão do duplo risco, que é a expressão norte-americana, né, double jeopardy, que está na Constituição dos Estados Unidos, que o Julio Mayer invoca para sustentar a ideia de que não teríamos a ideia de um duplo grau em relação ao Ministério Público. Lá nos Estados Unidos tem que tomar um cuidado nessas comparações, né? No direito norte-americano, o que nós temos lá? Nós temos uma dupla soberania, para começo de conversa. Então, eles têm um modelo pior até, porque eles permitem que o promotor não permitem que o promotor possa recorrer de uma absolvição num juízo estadual, mas permitem um segundo julgamento pelo mesmo fato no âmbito federal, que foi o que aconteceu, inclusive, no caso do Rodney King, que foi um jovem negro morto pela polícia americana por policiais brancos que foram levados ao júri americano e foram absolvidos. E a Suprema Corte americana disse, não, nós podemos rejulgá-lo agora no âmbito federal. Então tem que tomar um cuidado nessas transposições de discursos estrangeiros para nós aqui. Tivemos, aliás, já para falar de novo na questão do racismo, que é do momento, o assunto, e para servir de exemplo do risco que a gente corre se essa tese vingar, no que diz respeito à não possibilidade do Ministério Público recorrer de absolvições. Todo mundo fala hoje em Black Lives Matter, né? Onde é que surge esse discurso do Black Lives Matter? Surge num caso, em 2013, né, do George Zimmerman, que foi também absolvido por ter matado um negro de forma indevida por um júri nos Estados Unidos. A revolta, né, dos americanos fez com que se criasse o movimento Black Lives Matter. Bom, será que o George Floyd, que foi morto agora esse ano, também não será, de repente, absolvido? Se eu não tenho possibilidade de recorrer da decisão de absolvição? Decisões de absolvição também são erradas, muitas vezes, né? E o Ministério Público até recorre, comparativamente com a defesa, não chega a 15% o volume de recursos que o Ministério Público interpõe. A grande maioria dos recursos são defensivos. E tem um detalhe também que a tua tese não aborda. Desculpe se eu estou me estendendo, mas é que tinha muita coisa para falar, mas, enfim, uma outra questão da tua tese é que você não enxerga a possibilidade do Ministério Público recorrer a favor do réu. A tua tese fala em recurso da acusação, como se o Ministério Público fosse um órgão de acusação sistemático, custe o que custar, né? A gente construiu, pelo menos desde o Afrânio, na década de 70, naquela ideia que vingou, né, de que o Ministério Público não é um acusador sistemático, pode também recorrer em favor do réu, e a tua tese não contempla essa possibilidade. Enfim, também na Convenção Americana de Direitos Humanos, o que se veda é que no artigo 8º, 4, que o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Essa é a ideia do double jeopardy. Sentença passada em julgado é transitada em julgado, quer dizer, depois de esgotados os recursos, né? A gente sabe muito bem que a compreensão hermenêutica historicamente consolidada de trânsito em julgado, seja a favor do réu, seja contra ele, é no sentido de esgotamento de todos os recursos. Enfim, teria muita coisa para pontuar, mas a tua tese, eu gostei, no geral, eu acho que tem que rediscutir esse modelo de discussão do julgamento em segundo grau. Acho que a ideia da oralidade é muito bacana, e eu acho que tem que repensar mesmo o modelo de julgamento em segundo grau. Ele é um modelo estandardizado, padronizado, pouco debatido. Temos que pensar na efetividade prática disso. A gente tem um problema de estrutura do judiciário, né? O Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, julgou ano passado 53 mil recursos no ano, quer dizer, dá uma média de 205 recursos ao dia, e por Câmara, 41 recursos ao dia. Tem que pensar como é que vai operacionalizar. Vai aumentar o número de desembargadores? Tem um custo, né? Ninguém fala em aumentar custo hoje para o Estado, os caras arrepiam. Enfim, são muitas coisas para a gente pensar, mas eu gostei da discussão, e desculpe se eu fiz alguns contrapontos aí que vão
na contramão da grande maioria dos ilustres colegas, mas acho que é importante pensar os dois lados. Obrigado aí pela oportunidade. Ah, não, o objetivo foi esse mesmo, e por isso que eu pensei também em tentar diversificar tanto em questões de gênero, quanto em questões raciais, a gente tem que caminhar nesse sentido, quanto em questões institucionais e de posições, membros do Ministério Público, como Rodrigo Fauzi, também convidei o Antônio Suxberger, aqui de Brasília, para a gente ponderar e para a gente pensar todos os lados e para a gente também considerar as críticas, ficar falando todo mundo no mesmo sentido não tem muito sentido, né? A gente tem que pensar a todos os lados. Então, eu só passo para o Bruno, que ele queria falar, depois a Janaína falou que também quer falar, não sei se mais alguém, mas aí acho que a gente encerra por aí para eu retornar e conseguir fazer um apanhado geral de todos os comentários e, eventualmente, depois a gente vê como proceder. Então, passo para o Bruno, depois para a Janaína, e depois eu volto para responder as considerações. Gente, muito bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer profundamente o engajamento de todos na participação no evento. Representa, de fato, uma grande alegria para a gente ter a presença de todos vocês nesta manhã, para a gente poder discutir hoje a tese do Vinícius. Eu aproveito também para parabenizar uma vez mais, já parabenizei algumas vezes, o Vinícius pela sua tese, pelo seu rigor científico, acadêmico, pela seriedade com que ele leva as coisas da academia. Eu espero de verdade que esse nosso projeto possa, de fato, ser mesmo frutífero e a gente possa dar andamento assim. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês. Bom, eu preparei, Vinícius, um questionamento acerca da vantagem desse termo que tu coloca no primeiro enunciado, portanto, um questionamento que diz respeito ao enunciado 1, que é sobre esse conceito de vantagem cognitiva em profundidade. Eu preparei alguns questionamentos aqui, sobretudo como você compreende o fato de que o juiz da origem, o magistrado do primeiro grau, ele possui, pela sua proximidade com o material produzido na instrução, de fato, um privilégio cognitivo diante do acervo probatório. Então, a vantagem cognitiva em profundidade, que seria essa vantagem cognitiva do Tribunal de Apelação, ela pressupõe essa vantagem cognitiva do juiz da origem, que ele tem pela proximidade dos fatos, pela proximidade com os fatos. Como tu vê, tu enxerga dois níveis de vantagem cognitiva, duas espécies de vantagem cognitiva. Qual é a relação entre elas? Se a vantagem cognitiva em profundidade, que tu assim chama, ela estaria condicionada à vantagem cognitiva que o magistrado de primeiro grau tem pela sua proximidade? Existiria uma relação de vinculação entre ambas as vantagens cognitivas aqui, já que a gente está tratando dessas questões epistemológicas do controle da prova, do controle do acervo probatório em segundo grau, e se a vantagem cognitiva em profundidade do tribunal ela estiver condicionada ao privilégio cognitivo inicial do magistrado, por estar mais próximo dos fatos, essa não seria, na verdade, uma desvantagem cognitiva do tribunal com relação ao juiz de primeiro grau, a proximidade com o acervo probatório produzido na instrução. E aí eu faço uma provocação: como o escrutínio do tribunal está mais distante dos fatos do que o magistrado da origem, pode representar uma vantagem cognitiva sobre o acervo probatório. Então, minha provocação é nesse sentido, sobre esse conceito de vantagem cognitiva em profundidade. Eu queria ver como tu enxerga isso, se tu enxerga de fato duas espécies de vantagem cognitiva, ou se você não pressupõe a vantagem cognitiva do magistrado da origem. Também com relação às fontes, eu acho muito interessante, tu diz, esse impulso de buscar fundamentos para a dogmática processual penal, tal qual a ciência do direito penal vem buscando fundamentos
paradigmática penal que estão para além de uma perspectiva meramente procedimentalista ou ligada ao texto, ligada apenas diretamente ao texto legal. E aí, com relação a esses fundamentos, quando você diz no início, na pergunta, o que é o direito ao recurso, eu queria saber de você se você tem a pretensão, de alguma maneira, de buscar um fundamento ontológico do direito ao recurso. Quando tu pergunta o que é o direito ao recurso para das disposições legais, eu percebo, de alguma maneira, uma intuição nesse sentido. Então, gostaria de saber se você tem pretensão nessa sua base de, por assim dizer, de fontes onde você vai buscar esses fundamentos, se eles estão para além do texto legal e possivelmente até para além do que se encontra determinado no texto dos tratados internacionais de direitos humanos, que foi uma preocupação também aqui já. Então, eu queria saber quais seriam essas fontes. Então, seriam fontes filosóficas, fontes éticas, se você busca uma fonte ontológica ou mesmo uma fonte normativa, e normativa aqui no sentido de constructo, mas que estaria ancorada em perspectivas teóricas, sociológicas, filosóficas, onde tu vê uma fonte para o direito ao recurso que está para além do texto legal e dos tratados internacionais. Eu queria saber como tu vê isso também. Essas seriam, em apertada síntese, as minhas provocações, meus questionamentos, e eu deixo a palavra, então, contigo agora. Obrigado pela atenção. É uma alegria enorme. A gente está pensando junto desde a iniciação científica, lá em 2010, 2009. Então, a gente já há muito tempo pensando nessas necessidades, os fundamentos, de onde é que vem essas fontes. Mas eu respondo depois junto com todos. Então, passo para a Janaína, e acho muito interessante passar para ela agora, porque acho que ela pode até me ajudar na primeira pergunta com relação às questões cognitivas, e realmente, porque eu tentei pensar como justificar o recurso, tendo em vista que a gente determina, ou que a gente precisa, eu acho, ter algum tipo de controle sobre a valoração probatória, até para que a gente possa fortalecer uma valoração racional da prova. A partir do momento em que a gente tem parâmetros racionais, eles precisam ser controláveis, e só por isso eles são objetivos e racionais. Mas como possibilitar isso, tendo em vista que o Bruno falou bem, que realmente o juiz de segundo grau vai estar um pouco mais distante da produção da prova, ainda que a gente estruture um sistema de gravação e reprodução dos vídeos, ainda assim ele vai estar mais distante. Então a gente pode pensar junto, e te passo a palavra também para fazer as críticas e os debates. Obrigada, Vinícius, pelo convite, ao Vinícius e ao Bruno pelo convite de fazer parte desse projeto tão ambicioso e necessário para a difusão de conhecimento no Brasil. E aí eu vou falar especificamente sobre um dos seus enunciados, que depois eu falo sobre essa questão da cognição em sede de recursão. Mas eu queria falar primeiro sobre um dos seus enunciados que visa a defender realmente que não haja recurso para a acusação, né? E eu me coloco favorável ao seu enunciado tão direto e comprometido realmente no sentido democrático do termo, né? E aí eu acho que, assim, certamente a gente tem que estar preocupado com erros no processo penal, né? Mais do que estamos preocupados com erros em outros ramos do processo, justamente porque os erros no processo penal, eles trazem consequências mais gravosas, né? E aí eu estou falando exatamente do erro, do risco de a gente condenar inocentes a um estado de coisas sabidamente inconstitucional. Eu acho muito importante que a gente não perdeu o horizonte, né, quando a gente está falando do processo penal, desse horizonte da realidade das consequências do processo penal no Brasil. Então, eu acho que todos que se dedicam ao processo penal precisam ter em mente, não se esquecer
de fundamentos importantes do processo penal em geral e fundamentos ou compromissos importantes do processo penal no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem um estado de coisas sabidamente inconstitucional, né? A gente tem, numa cela que caberiam 20, a gente tem 80. E a gente tem um judiciário que não quer agora, de jeito nenhum, cumprir o enunciado 62. Então, a recomendação 62 do CNJ, por exemplo, né? Então, quando a gente fala sobre a possibilidade de recurso do órgão acusatório, né, e que seria supostamente importante manter a possibilidade de recurso do órgão acusatório, a minha voz está baixa, é isso? Espera aí. Dá para ouvir, estou ouvindo bem. Tá. Quando a gente fala da possibilidade de recurso do órgão acusatório, né, eu acho que, acho que a própria Manuela tocou, eu estou com o sol aqui, eu estou tentando me mover para fugir do sol. A própria Manuela tocou nisso, né? Ela falou, eu acho que a sua tese conversa com a minha quando eu estou falando de cautelares e tal. E a gente realmente olhar para uma tese de recursos, né? A gente tem que olhar desde o início do processo. E no Brasil a gente não tem um juiz de garantias ainda. Então a gente não tem um juiz de garantias, ou seja, o juiz que defere as cautelares é o juiz do mérito, né? E é nesse cenário de continuidade de uma visão de túnel da acusação, de um viés confirmatório que ajuda a hipótese acusatória, que a gente tem que pensar em que sentido o desenho institucional dos recursos precisa acontecer. Então, eu não posso pensar isoladamente, né, no direito ao recurso da acusação. Eu tenho que pensar no direito ao recurso da acusação, né, neste cenário em que não há um exame equânime, equidistante do juiz de primeiro grau, as duas hipóteses fáticas, a hipótese defensiva e a hipótese acusatória. A gente já sabe que o juiz de primeira instância, não havendo exclusão automática dos autos de inquérito e juiz de garantias, esse juiz já está contaminado. E aí eu trago a citação aqui, uma pesquisa que foi muito interessante, organizada, feita pelo Ricardo Blake, né, uma pesquisa empírica, em que ele analisa o desfecho de 90 processos nos quais houve decretação de preventiva e que foram 100% deles seguidos de condenação e seguidos de confirmação da condenação no TJ do Rio Grande do Sul. É isso. Então, se o cenário é esse, né, em que todas as alternativas para conhecimento e confirmação da hipótese acusatória são aproveitadas na integralidade, e a gente está num contexto em que ontem mesmo vazou aquele vídeo da juíza de primeira instância dizendo que o silêncio ia ser, que não podia. Então, eu acho que a gente não pode descolar a análise da possibilidade de recurso da acusação, né, de um cenário de matriz inquisitorial, né, que é o brasileiro, em que, embora a gente possa produzir textos normativos buscando uma efetivação de um sistema acusatório, mini-reformas que nos querem levar a um sistema acusatório, a gente encontra resistência desta mentalidade. Então, eu sou absolutamente favorável ao seu enunciado, né, justamente porque a gente precisa desenhar instituições para esta mentalidade aqui. Então, se manter a possibilidade, não, mas a gente tem que continuar mantendo a possibilidade, porque tem erros, né? Aqui, a absolvição também pode comportar erros, né? Só que neste cenário, no cenário brasileiro, os erros de absolvição, eu diria, né, que deveriam ser assumidos como um risco possível, considerando estas especificidades do nosso contexto. Nada impede que a gente chegue a essa sociedade que nós almejamos e, dentro de algum tempo, a gente possa outra vez fazer ajustes às possibilidades recursais, né, da acusação, porque aí a gente já vai estar num outro cenário. Agora, o cenário hoje é que a gente não tem juiz de garantias, que a gente não tem exclusão automática dos autos de inquérito, né, que existe um desenho institucional que favorece e incentiva um viés confirmatório que vai chegar até as câmaras recursais.
Então, nesse sentido, eu concordo absolutamente com o seu enunciado, e que é uma forma de tentar corrigir, ainda que seja lá no fim, né, no fim do processo, deturpações que se devem até mesmo como a fase pré-processual acontece. Né? Então, no último gargalo, talvez, a gente tente aqui diminuir os erros atinentes à condenação de inocentes. Né? Não faz sentido a gente continuar falando que é tão importante, aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né, o estándar de prova, que é importante a gente distribuir erros de forma desigual e assimétrica, se a gente não acaba ajustando outras ferramentas processuais para o respeito à presunção de inocência, a efetividade da presunção de inocência enquanto um princípio norteador do nosso processo. Então, eu estou absolutamente de acordo, tá, com o seu enunciado. E aí, só para fazer uma parte nisso que você falou sobre atividade cognitiva ou a possibilidade cognitiva, mesmo que em grau recursal estejamos distantes ou mais distantes, né, da atividade probatória, eu acho que é importante a gente fazer uma distinção entre o que se determina através de fatos, né? Então, a gente realiza uma atividade probatória em primeira instância, mas existe o significado que se atribui aos fatos empiricamente verificados. E esses significados podem extrapolar aos significados possíveis. Então, o que a gente pode fazer em grau recursal é justamente questionar que inferências probatórias, e a gente pode falar de inferências probatórias epistêmicas, interpretativas, né, e normativas que foram realizadas pelo juiz de primeira instância que não deveriam ter sido. Então, não é dizer que em grau recursal será necessário produzir prova de novo. Agora, eu posso sim questionar que tipo de raciocínio probatório foi realizado a partir dos fatos verificados em primeira instância. E essa controlabilidade do raciocínio de primeira instância é absolutamente imprescindível para se guardar efetividade à obrigação de valorar racionalmente o conjunto probatório. Quem fala muito bem sobre isso, né, é o perfecto Andrés Ibáñez, justamente juiz da Corte Suprema, agora magistrado emérito, né, mas juiz da Corte Suprema da Espanha, em que nunca deixou de analisar e valorar e revalorar questão de fato. Né? Porque não se trata de produzir de novo, se trata de olhar criticamente aos significados atribuídos aos fatos que foram achados em primeira instância. Então, eu não vejo óbice nisso, até porque toda a cadeia probatória, justamente também pela cadeia de custódia, ela precisa chegar a grau recursal, inclusive. Precisa chegar. Então, mas aí tem uma testemunha, grava. Mas aí tem um reconhecimento. Tudo tem que ser registrado. Né? A imediação, ela é uma técnica. Então, e como técnica, ela pode ser bem empregada e mal empregada. Se a gente espera tudo da imediação, a gente vai chegar a muito pouco da imediação. Né? Então, esse contato direto do juiz a gente fala com a prova, né? Mas não é a prova, porque é só uma pessoa falando e a gente precisa aplicar todos os critérios de valoração racional que ela está dizendo que aconteceu. Né? Então, tudo isso eu acho que favorece as suas afirmações, ao meu ver, bastante adequadas na sua tese. Então, parabéns, tanto pela tese e parabéns também pelo evento. Obrigado. Então, todas as considerações foram muito importantes. Vou tentar fazer um apanhado geral do que eu anotei aqui, tentando juntar as que trataram de temáticas semelhantes, começando, além dos debatedores que eu já tinha comentado antes, né, inicialmente. Começando pelo Marcos Alan, a questão do reenvio para o mesmo juiz ou para outro, acho que é uma questão muito interessante, muito pertinente, tendo em vista que acho que dependeria de qual seria o fundamento da rescisão. Realmente, se for uma rescisão que declare que a motivação foi irracional, dificilmente o juiz iria reconhecer essa irracionalidade na própria motivação, como tu bem falou. Mas, tendo em vista que, eventualmente, em outros tipos de rescisão, quando houver ou um raciocínio probatório inadequado, ou alguma, sei lá, os espanhóis chamam lá de máxima de experiência, né, a regra
de como analisar essa premissa e como deduzir ou como inferir alguma coisa a partir disso, eventualmente, talvez o mesmo juiz pudesse analisar, tendo em vista que o tribunal estabeleceria, olha, essa conclusão a partir dessa premissa é inadequada, não pode, então busca outra. Eventualmente, talvez nesse caso não houvesse tanto um comprometimento do juiz de primeiro grau. Se a gente determinar que outro juiz vai ter o dever de analisar tudo novamente, a gente cairia num outro problema que talvez seria a necessidade de refazer toda a prova, né? Tendo em vista que o novo juiz teria que ter um contato próximo com a prova. Então, eu tenderia a dizer, mas é algo que eu vou pensar melhor, que vai depender de qual seria o fundamento da rescisão, para decidir se seria o mesmo juiz ou não. E aí eu acho que seria algo para a gente pensar melhor ao longo, que eu não aprofundei tanto, mas é muito pertinente. Depois, relacionando as questões, no geral, do Fauzi, do Elmir, do Rodrigo, do BD, que também se pronunciou ali pelo chat, e agora da Janaína. Na tese, eu não sustento que existe uma vedação ao recurso do Ministério Público em razão da previsão que está na Convenção Americana do direito ao recurso, que eu vejo que é da defesa. Então, não acho que exista uma vedação expressa. Embora exista doutrina aqui no Brasil e fora do Brasil que, como o Rodrigo bem falou, a partir do texto da Convenção, determina ou interpreta que haveria uma vedação direta ao recurso do Ministério Público. Eu acho que não. Eu não sustento isso e, nesse sentido, eu discordo do que o Rodrigo falou, tendo em vista que não acho que isso tenha sido sustentado na tese. O que eu sustento é que, por outro fundamento, tendo em vista que a lógica do recurso da acusação é distinta, pois o recurso da acusação ele vai tentar superar uma dúvida, né? Superar uma dúvida razoável, superar um estándar probatório para condenar em segundo grau, me parece bastante problemático que isso seja feito sem um contato próximo com a prova. Então, tendo em vista que eu estou propondo um procedimento em segundo grau, oral, com uma reprodução de áudio e vídeo das provas, mas sem uma produção de provas novas, me parece bastante complicado sustentar que algo mudaria para que o juízo de segundo grau pudesse condenar. Então, não sustento que exista uma vedação abstrata ao recurso do Ministério Público. O que eu sustento é que há uma limitação tendo em vista a diferença de lógica do recurso da defesa e do recurso do Ministério Público. E, por isso, eu não propus no enunciado uma vedação completa. Eu propus no enunciado uma vedação relativa, tentando determinar alguns pontos onde o recurso do Ministério Público seria razoável. Porque, como o Rodrigo bem disse, existem, sim, casos onde isso seria necessário. Acho que, portanto, relacionando com a pergunta do Elmir, existe um fundamento distinto do recurso da acusação, que vai mais no sentido de que esse recurso buscaria uma efetividade na reconstrução dos fatos, uma efetividade na verificação da acusação, e eu acho que a gente não pode esquecer disso, como o Rodrigo falou, existem deveres e existem imposições que, num Estado democrático de direito, precisam ser feitas, a acusação tem que ser bem feita, tem que ser feita dentro dos limites previstos na Constituição e na lei, mas precisa ser bem feito, o Ministério Público tem que ser bem estruturado para fazer uma acusação bem feita, as polícias precisam ser bem aparelhadas para fazer uma investigação bem feita, e nesse sentido vai bem o Rodrigo ao estabelecer ou ressaltar a necessidade daquelas obrigações positivas, né? O Frederico Valdez Pereira e o Douglas Fischer têm um livrinho sobre obrigações processuais positivas que eu acho que é bem interessante, embora algumas discordâncias, mas no geral acho bem interessante, de que o Estado precisa ter meios de investigar e de acusar de um modo razoável, de um modo efetivo. Então, o recurso da acusação, em certos pontos, pode ser, sim, importante e acho que não sustenta uma vedação completa, embora eu sustente que ele tem fundamentos diferentes. Sobre a questão do Nestor, acho que eu comentei rapidamente na apresentação, o direito ao recurso previsto no 8.2H da Convenção Americana diz respeito à condenação, à sentença condenatória. Outros tipos de decisão, como recebimento da denúncia, prisão preventiva, ou outros tipos de decisões interlocutórias, eventualmente podem ter algum tipo de recurso, mas não seria esse mesmo fundamento, seria um fundamento distinto, de acesso à justiça, de algo nesse sentido, de proteção efetiva à liberdade, talvez, para o recurso contra a prisão preventiva, que é outro dispositivo da Convenção. Mas esse dispositivo da Convenção especificamente, o 8.2H e o 14.5, lá do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
na minha opinião, fundamenta somente o recurso sobre a condenação que é feito por meio de apelação. Linkando com a questão da Beatriz, eu não conheço muito bem o sistema alemão recursal e acho que seria algo interessante. Aqui no Brasil, a gente não tem tantas pesquisas sobre processo penal que chegam aqui da Alemanha, né, tantos autores, embora tenham tido algumas traduções muito bem feitas recentemente pelo grupo do professor Luiz Greco e dos outros orientandos que tiveram lá com ele, vários deles aqui no nosso grupo agora como membros permanentes, mas não acho que possa haver uma limitação de admissibilidade abstrata à apelação. A apelação, inclusive conforme os precedentes da Corte Interamericana, precisa ser um recurso amplo e sem limites formais. Eu tento fazer uma distinção entre limites abstratos ou requisitos abstratos de admissibilidade, que eu acho que não devem existir, mas eu sustento que pode haver um limite concreto, que seria o dever específico de impugnação. Ainda que a gente não limite a admissibilidade de começo, na lei, abstratamente, acho que isso pode ser feito depois, a partir de uma construção de um dever específico de impugnação. Mas quanto a limitar o acesso à apelação, com requisitos talvez mais comuns a recursos de natureza extraordinária, me parece inadequado e vai contra os precedentes lá da Corte Interamericana. Relacionando com as questões da Corte, o Diego Nunes tinha comentado ali no chat uma questão interessante sobre como introduzir esses preceitos e essas minhas teses, se seria possível introduzir isso a partir de um controle de convencionalidade. Me parece que alguns sim, embora o STF já tenha afastado vários deles, como, por exemplo, a questão do recurso sobre a competência originária. Nos casos de competência originária, o STF já disse que não deve haver um recurso amplo, embora eles tenham aceitado os embargos infringentes, no caso do mensalão, não me parece que seria um recurso amplo e julgado por outros julgadores, então, na minha opinião, não cumpre com o direito ao recurso, mas sim, existem vários pontos que poderiam ser introduzidos a partir de um controle de convencionalidade. Chegando nas questões expostas pelo Bruno sobre a vantagem cognitiva, que daí eu já comento junto com a Janaína, e de onde que vem esses fundamentos, certamente esse é um ponto para a gente pensar junto todos de processo penal e todos os professores de penal, de como estabelecer de onde que viria, né? Porque acho que a dogmática constrói conceitos que devem ir além da lei, mas de onde que isso viria? Tu faz muito bem a parte da filosofia, eu acho que não tenho amparo para fazer isso a partir da filosofia, mas, eventualmente, se poderia fazer por outras bases. O Diego, por exemplo, estuda a partir da história, vários outros autores e pesquisadores aqui no Brasil têm ido pelo caminho da história do direito. Acho que vários podem ser os amparos para tentar estabelecer algum critério que vá além da lei. E a gente vai pensando junto como estruturar essa dogmática, tanto penal material quanto processual penal. Relacionando a questão da vantagem cognitiva com o que a Janaína falou, me parece que existe algum tipo de vantagem. Eu chamei essa vantagem de vantagem cognitiva, o Bruno sugeriu talvez vantagem recognitiva, algo assim, porque o julgamento em segundo grau, ele já parte de tudo que foi estabelecido, e essa é a vantagem principal que eu vejo, né? Há uma delimitação progressiva. A gente tem o inquérito, a gente tem o indiciamento, a gente tem uma denúncia, o recebimento, a produção da prova, as alegações finais, a sentença. Tudo isso vai delimitando melhor a acusação, vai delimitando melhor as provas, e a sentença é o cume, é o centro do processo, onde tudo isso vai ser melhor definido. Quais são as bases que autorizaram o Estado a impor o poder, ou autorizaram a liberação do poder punitivo estatal, pela superação da presunção de inocência. A partir de tudo isso, me parece que a manifestação da defesa no recurso, ela é fortalecida, ela tem uma vantagem, ela vai fazer uma defesa mais ampla e uma defesa mais concreta. E acho que o julgamento pelos desembargadores, pelo segundo grau, também tem uma vantagem por ser mais focado, e por isso que eu talvez falei ali em uma vantagem cognitiva em profundidade, porque ainda que não tenha uma visão tão ampla do processo, não tem uma visão tão ampla para produzir outras provas, a gente vai focar naquelas provas que embasaram a condenação e verificar se elas realmente são suficientes, são legítimas para isso ou não. A questão exposta pela Janaína sobre como seria esse reexame no segundo grau,
vai muito no sustentado, acho, pelo Jordi Ferrer, num artiguinho que ele publicou, né, sobre apelação e controle no segundo grau, que eu li, mas eu não sei se eu concordo totalmente, né? Vai um pouco no sentido de que a gente não poderia, no recurso de apelação, revisitar as premissas fáticas estabelecidas, mas que a gente poderia revisar as inferências feitas sobre elas e se elas seriam suficientes para superar a presunção de inocência. Mas talvez verificar as premissas estabelecidas também seria algo relevante, tendo em vista que a gente precisa disso para verificar uma superação ou não superação do indúbio pro réu, talvez. Lá na Espanha, eles têm uma certa limitação em que eles autorizam que tu revise a presunção de inocência, mas não que tu revise a superação do indúbio pro réu no recurso, e por isso eu não gosto muito dessa dissociação entre a presunção de inocência e o indúbio pro réu, que eles fazem um pouco nesse sentido. Mas, basicamente, seria algo para a gente pensar. Acho que esse seria o ponto mais problemático da proposta dinâmica, tendo em vista essas dificuldades de estabelecer um modo de ter uma revisão ampla sobre as provas, sem distorcer tanto a centralidade do juízo de primeiro grau. Mas, basicamente, acho que é isso. Eu vou fazer um relatório de todas essas questões e de todas essas contribuições, e quem mais tiver observações, fique totalmente à vontade para me mandar por e-mail, pelo WhatsApp, para a gente ir pensando junto. E, a partir de todas as críticas, eu vou fazer um resumo delas e vou fazer algumas respostas e pensar alguns aprimoramentos dos enunciados a partir dessas questões. Basicamente, a gente está chegando no nosso horário, porque às 11 agora o IDP tem um outro evento para transmitir ali no YouTube. Eu queria agradecer a todos pela participação. Eu estou muito feliz com o resultado e acho que a gente pode continuar nessa pegada, delimitando a participação de todos e tentando criar mecanismos para possibilitar a participação de todos, tendo em vista as limitações de horário. A gente já tem um próximo encontro marcado, que vai ser do Guilherme Lucchesi, vai ser no dia 21 de julho. A gente pretende debater uma tese por mês, então agora em julho vai ser a tese do Guilherme Lucchesi, que é professor da Universidade Federal do Paraná, sobre a punição da culpa a título de dolo, o problema da chamada cegueira deliberada. Então, basicamente, vai ser um tema mais de penal material para a gente debater cegueira deliberada e conceitos mais dogmáticos. O Guilherme disponibilizou também um formulário de tese. Sugiro que todos leiam o formulário de tese para tentar ajudar ou para tentar facilitar o debate. A gente estruturou um formulário com algumas questões e com os enunciados ao final, então todos devem ler os enunciados e todos devem ler as questões, as premissas da tese, e um documento complementar, que também vai ser uma parte da tese, algum artigo, e também sugiro a todos que quiserem comprar a tese do Guilherme, tem o link no site, acessem seminário de teses secrim.wordpress.com ou vejam lá no Instagram. Mas basicamente era isso, espero que todos tenham gostado do formato, a gente vai pensando junto e a gente fica conversando pelos meios digitais, por e-mail, por WhatsApp. Até o próximo encontro no dia 21 de julho, também uma terça-feira, às 9 da manhã, tá bom? Obrigado, a gente continua a se falar. Tchau, tchau.